Você já sentiu aquele frio na barriga que parece que vai te travar? Aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, mesmo sem ter motivo real? Esse é o medo. E eu vou te falar uma verdade que ninguém gosta de ouvir. O medo nunca vai embora. Ele sempre vai estar ali, espiando cada decisão que você precisa tomar. A diferença é simples. Ou você deixa ele segurar o volante da sua vida, ou você aprende a usá-lo como combustível. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sabe aquele frio na barriga que aparece quando você pensa no futuro? Aquela voz que pergunta: e se nada der certo? E se eu não conseguir? E se o mundo desabar amanhã? Pois é, não é só você que sente isso, saca? Mais de 60% dos jovens brasileiros dizem ter medo do futuro. Quase 80% já vivem ansiosos só de pensar no amanhã. Ou seja, a gente está sofrendo por algo que nem aconteceu ainda. É como se o futuro tivesse virado um monstro invisível que persegue todo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O medo não é inimigo. O medo é sinal. O problema é quando a gente dá a ele o papel de protagonista da nossa história. É como se a gente estivesse assistindo um filme e entregasse o controle remoto pro medo, saca? E aí pronto. Ele decide quando você pausa, quando você avança e quando você trava. Hoje eu quero trocar uma ideia contigo sobre isso, o medo. Não como se fosse uma aula chata de psicologia, mas como uma conversa sincera de amigo. Porque no fim das contas, todo mundo carrega algum tipo de medo. Só que a forma como a gente lida com ele faz toda a diferença. Vamos começar pelo mais atual, o medo do futuro. Esse negócio até ganhou um nome bonito, saca? Futurofobia. Parece até piada, mas não é. Nunca se falou tanto sobre a ansiedade e incertezas, crises, colapsos e guerra e economia. E também de redes sociais, jogando na nossa cara que a gente tá atrasado na vida. Resultado, a galera tá cada vez mais paralisada. Você já sentiu isso? De olhar pra frente e pensar: cara, será que eu vou dar conta? Será que vai ter espaço pra mim? Esse medo tem um lado traiçoeiro. Ele rouba a única coisa que realmente existe: o presente. Você não tá vivendo hoje porque tá ocupado demais tentando prever o amanhã, que talvez nunca aconteça. É como ficar olhando pro retrovisor o tempo inteiro enquanto dirige, saca? Cedo ou tarde você bate. E aí vem a pergunta: será que o futuro é realmente o inimigo? Ou é só a forma como a gente tá encarando ele? Agora tem um outro tipo de medo que é mais difícil de explicar. O medo que não tem rosto. O medo de não ser suficiente, de ser rejeitado, de decepcionar, de fracassar. Esse é aquele medo que a gente não fala em voz alta, mas que aperta o peito quando a gente está sozinho. E sabe qual é a pior parte? Esse medo se alimenta de expectativa. Quanto mais você compara a sua vida com a dos outros, mais você sente que está atrasado, saca? É como correr em uma esteira. Você corre, mas nunca sai do lugar. E no fim, o medo te convence de que é melhor nem tentar, porque vai dar errado mesmo. Só que isso é mentira. O medo inventa histórias que parecem reais, mas que não passam de possibilidade. A maioria das coisas que a gente teme
nunca acontece de verdade. É como sofrer por um incêndio que só existe na sua imaginação. E tem outro ponto. O medo não é só algo interno. Ele também é usado como arma de controle. Já reparou como governos, empresas, até pessoas ao nosso redor usam medo para manipular? É sempre a mesma fórmula. Se você não fazer isso, algo ruim vai acontecer. Pode ser política, pode ser propaganda, pode ser até no relacionamento. O medo se tornou uma das ferramentas mais poderosas para conduzir os comportamentos. Na psicologia, isso é conhecido como reforço negativo. Você evita algo porque tem medo da consequência. E olha que louco. Às vezes você nem acredita de verdade no perigo, mas só de existir a possibilidade você já se bloqueia. É como se a gente fosse programado para obedecer ao medo. Mas se você não percebe esse jogo, já dá meio passo para sair dele. Reconhecer que o medo também pode ser fabricado é o começo da liberdade. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já conheci gente que deixou a vida inteira passar porque não teve coragem de arriscar. Ficou esperando o momento certo, mas esse momento nunca chegou. O medo segurou essa pessoa até o fim. E também já vi o contrário. Gente que usou o medo como combustível. A pessoa olhou para o medo e disse: ok, você tá aqui, mas eu vou mesmo assim. E no final cresceu justamente porque sentiu medo. Isso mostra que o medo em si não é o problema. O que muda é o que você faz com ele. Ele pode ser corrente ou pode ser gasolina. Depende da forma como você escolhe encarar. Agora deixa eu trazer um pouco de ciência aqui, saca? Mas de um jeito simples. O medo não tá só na cabeça. Ele tá no corpo. Quando você sente medo, uma parte do cérebro chamada amígdala entra em alerta. Ela dispara sinais para o corpo liberar cortisol e adrenalina. O coração dispara, a respiração acelera e os músculos se preparam para lutar ou fuga. Ou seja, o seu corpo reage ao medo como se estivesse um leão na sua frente. Só que a maioria das vezes não tem leão nenhum. É só uma reunião no trabalho, uma mensagem que você ainda não respondeu, uma decisão que você está adiando. Nosso cérebro não diferencia muito bem perigo real de perigo imaginário. E aí, sem perceber, você vive como se estivesse sendo caçado todos os dias. E aqui que entra a coragem. Tem gente que acha que coragem é viver sem medo, mas não. Coragem é sentir medo e ir mesmo assim. Se não existisse o medo, não existiria a coragem. O segredo está em entender que o medo é parte do processo. Ele não vai embora. Você só aprende a andar com ele do lado. E muitas vezes é justamente quando você enfrenta o medo que descobre quem realmente é. Os estoicos diziam que a gente não controla o que acontece, mas controla como reage. Ou seja, você não escolhe sentir medo, mas escolhe se o medo vai te parar ou te empurrar. Tá, mas como transformar isso na prática, né? Existem pequenos passos. O primeiro é observar o medo sem julgar. Tipo, ok, eu tô com medo, mas o que exatamente eu tô temendo, saca? O segundo é encarar pequenas exposições. Se você tem medo de falar em público,
começa falando para 2 amigos, depois aumenta e assim por diante, saca? O terceiro é respirar. Parece simples, mas a respiração é a forma mais rápida de enganar o cérebro, dizendo: calma, não tem perigo real aqui. E por fim, lembrar que o medo é professor. Ele sempre mostra onde estão os seus limites. Se você tem medo de algo, é porque ali existe uma área de crescimento, entendeu? Então, no fim das contas, o medo nunca vai desaparecer. Nunca. Ele faz parte da vida, mas ele não precisa dirigir o carro. Ele pode estar no banco do passageiro, mas quem segura o volante é você. A verdade é simples. O medo é inevitável, mas a paralisia é opcional. Você pode escolher sentir medo e continuar. E se tem uma frase que eu quero que fique na sua cabeça depois dessa nossa conversa, é essa: o medo é um sinal de que você tá vivo, de que tá tentando, de que tá se movendo. Então da próxima vez que ele aparecer, não fuja. Olhe para ele e diga: eu sei que você tá aqui, mas eu vou assim mesmo. Porque é isso que diferencia quem fica parado de quem constrói. Não há ausência de medo, mas a coragem de caminhar mesmo tremendo por dentro. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha ajudado. Se ajudar pelo menos uma pessoa, tá ótimo. E vai deixando o like, se inscreve no canal. E vai aparecer um outro vídeo aqui no card final. Vai lá dar uma olhada. E até o próximo vídeo. Fui!